Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever, porque aí você recebe o aviso também, ative o sininho para saber quando é que a gente coloca esses vídeos no ar. E aí você pode acompanhar. Toda semana nós trazemos um tema aqui para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Temas que são sugeridos por vocês, temas que nós escolhemos, algumas vezes abrimos aqui aleatoriamente, como é o caso, hoje é mais ou menos aleatório. A gente escolheu um tema que é, na realidade, uma continuação de um assunto que a gente já estava falando na semana passada. Eu só vou diminuir um pouquinho aqui o som, que está muito alto. Pronto. E a gente vai continuar discorrendo sobre esse tema, que é a respeito dos laços de família, porque é tão importante, e a gente escuta tanto isso das pessoas nos nossos atendimentos, que achamos por bem continuar o assunto. É um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo que fala a respeito desse assunto, que vale a pena a gente refletir aqui, a gente comentar um pouquinho. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, como sempre está, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. Peço perdão a vocês pelo atraso, hoje o dia foi um pouco corrido, mas estamos aqui, firmes e fortes. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão ainda de Jesus, que falava, né, de quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E esse capítulo que está no Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 14, intitulado Honra teu pai e a tua mãe. E eu vou ler assim agora os trechos do Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e também o Decálogo, que está em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, que fala a respeito dessa honra que nós devemos ter a respeito do nosso pai e da nossa mãe, entender o que é isso. Então diz o seguinte: sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não diga falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Essa fala está em Marcos 10, capítulo 19, Lucas 18, capítulo 20 e Mateus 19, capítulo 19. Então veja que foi uma fala que foi confirmada, né, por esses três apóstolos a respeito de que Jesus realmente havia dito isso. E ele coloca não cometer adultério, não matar, não roubar, não dizer falsos testemunhos e cometer fraude, isso tudo faz parte dos 10 mandamentos. E honra teu pai e tua mãe está dentro desses mandamentos. Então, se está dentro é porque a sua importância é muito grande. Depois tem lá em Decálogo, no Êxodo capítulo 20, versículo 12, que diz: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então, esse ponto, já desde a antiguidade, já desde o Velho Testamento, já estava colocado com uma certa relevância, aliás, com muita relevância, né, já no Evangelho. E por quê? Porque toda essa importância a respeito de honrar pai e mãe. A gente tem que primeiro entender que, independentemente de quem sejam os nossos pais,
e não importa o que eles tenham feito. Não cabe aos filhos julgarem seus pais. Mesmo sabendo que muitas vezes não tiveram atitudes condizentes com o seu papel. Somente pelo fato de ter nos proporcionado a oportunidade de ocupar um corpo físico aqui na Terra para que o nosso espírito possa progredir, nós já temos uma dívida para com esse espírito. E veja que em ambos os textos, tanto os que, o que Jesus fala, como lá no Novo Testamento, como o que está no Velho Testamento, ele não está dizendo amar. Ele não usa o verbo amar, ele usa o verbo honrar. E por que eu estou frisando isso? Porque por causa desses textos e dessa fala de Jesus, virou uma obrigação que eu tenho que amar meu pai, eu tenho que amar a minha mãe, independentemente do que faça, e a coisa não é bem assim. E, olha, por todos esses anos de trabalho espiritual, uma das coisas que a gente escuta muito é a dificuldade das pessoas, muitas vezes, de se dar bem com o pai ou com a mãe, ou mesmo até de gostar. E isso se explica através da reencarnação. Porque quem são os nossos pais? Como já foi comentado na semana passada, mas vale a pena comentar de novo, na realidade os nossos pais não geram o nosso espírito, gera apenas o corpo daquela pessoa, daquele espírito que vai se utilizar dele durante uma encarnação aqui na Terra. Nós nos reunimos em famílias espirituais no mundo espiritual. E nós precisamos de laços de afetos e de pessoas que estejam disponíveis a nos fornecer um corpo físico. Que vamos combinar, não é fácil a gente ser pai e ser mãe. São anos e anos de dedicação até que o seu filho ganhe uma independência. E sempre será um motivo de preocupação ou de ocupação na nossa mente o bem-estar dos nossos filhos. Então, quando a gente se reúne para reencarnar, nós vamos nos reunir geralmente com espíritos que nós já conhecemos. E às vezes estão em posições não muito, digamos assim, comprometida com o perdão, com o acerto das nossas contas de encarnações anteriores. E aí o que acontece? Chega aqui, vira um drama. Então, muitas vezes são pais que abandonam os filhos e outros filhos que abandonam os pais. E a questão não é só do abandono, a questão também é da convivência, da boa ou má convivência, que é o que mais pega. E o peso que fica, eu sinto, de muitas pessoas que já nos procuraram, principalmente na apometria, para entender por que tem um conflito muito grande com este ou com aquele genitor. Quando a gente fala de pais aqui, nós não estamos dizendo figura paterna, mas os pais, pai e mãe, os cuidadores. E muitas vezes o espírito chega aqui e é abandonado pelos dois. E a gente vê muito disso. Mas independentemente de quem seja, fica a gratidão pelo fato, porque poderia ter abortado, poderia não ter dado a chance. Então, filhos que têm costume de responder para os seus pais, e hoje eu vou me ater muito sobre a ingratidão dos filhos, que costumam dizer para seus pais que não pediram para nascer,
Para esses eu digo o seguinte: realmente você não pediu para nascer. Você implorou. Você pediu pelo amor de Deus, porque o teu espírito já estava tão comprometido no passado e tão necessitado de ter um novo corpo físico que você não pediu, não. Você implorou para que a encarnação acontecesse e teve que ter essa criatura de boa vontade que te cedeu um corpo físico. Porque apesar da gente achar que é muito fácil gerar um corpo físico, não é tão fácil assim. A reencarnação é um processo que ainda a ciência vai estudar muito. Porque é preciso haver uma compatibilidade, uma aceitação de ambas as partes para que ela aconteça. Porque nós vemos casos aí de pessoas que têm todas as condições fisiológicas para poder, casais que têm essas condições para poder ter filho e não os têm. Porque a reencarnação não acontece só no físico. E há circunstâncias que, às vezes, por uma situação que a gente nem imagina, a gravidez acontece. Então, não existe um acaso quando se trata de reencarnação. Não existe. Então, a ingratidão dos filhos mostra o quanto que essa alma ainda é egoísta. E é claro que, quando a gente vê filhos sendo ingratos com pais que lhes cuidaram, com os recursos que possuíam, deixa com que a gente fique com os nossos corações até revoltados de ver determinadas coisas que acontecem. Como o abandono que a gente vê de pessoas idosas que tiveram seus filhos e que hoje não tem um filho que se dedique um tempo de visitar ou de prestar um auxílio material. Se isso já não é bom entre irmãos ou amigos, entre o ser humano com o ser humano, se torna uma falta muito grave do ponto de vista espiritual. Se torna, inclusive, um crime. Por isso que esta fala de Jesus e a fala a respeito de honrar pai e mãe já estava desde lá o Antigo Testamento e no Novo. É considerado uma falta muito grave, porque se nós, na dureza dos nossos corações, não conseguirmos ser gratos, pelo menos, àqueles que nos deram um corpo físico de manifestação, então com quem é que nós seremos? Porque veja, ninguém abandona ninguém do nada. Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão. Mesmo as crianças que foram abandonadas em maternidades, ou, enfim, houve uma situação por trás daquilo. Mas mesmo assim, a sua mãe biológica poderia ter interrompido a gravidez e não interrompeu. Então, assim, nós precisamos pensar um pouquinho nessas coisas, porque senão a gente vai ter aqui uma geração, como eu vejo hoje, de pais e mães que se prestam ao servilismo. Eu fico às vezes preocupada pensando como será o futuro das mães, dos pais que são jovens hoje com os filhos, com essa geração que está aí, que não dá a menor importância ao valor moral, ao valor humano do pai e da mãe perto. Não dá valor à companhia dos pais, vivem enfiado dentro dos seus quartos e a vida se torna apenas jogos de videogame. Então, tudo bem, tem pais que estão equivocados na sua forma de criar? Tem. Mas os filhos precisam aprender uma coisa.
E nós também que estamos aqui, que também somos filhos, porque nós também não, ninguém aqui nasceu sem ter um pai ou uma mãe. Quando o espírito ele deixa a terra, ele leva consigo todas as suas paixões e também as suas virtudes que são inerentes à sua natureza. Então ele deixou a terra, desencarnou, vai para o espaço se aperfeiçoar, vai procurar algum aprendizado ou às vezes vai até estacionar. Até que chega um momento em que ele deseja se esclarecer. E é claro que ele vai querer esclarecer as situações, vai querer também procurar sair daquela situação aonde ele se colocou, porque muitas vezes está preso ali em zonas umbralinas a ódios, a desejos de vingança muito grande. Alguns que já têm um pouquinho mais desenvolvida a sua razão, já conseguem entrever algo da verdade e começa a perceber que essas atitudes de querer só ficar perseguindo e querer se vingar não vai levar a lugar nenhum. Então eles tomam boas resoluções e resolvem então pedir a Deus para que se volte a reencarnação, para resolver as nossas questões aqui na Terra, porque tudo que foi provocado aqui na Terra será resolvido aqui. Então aí ele volta para o seio da sua família espiritual. E aí ele passa por um processo de esquecimento do passado, mas os seus sentimentos, eles estão lá dentro. E alguns, inclusive, fazem tentativas e não conseguem, porque fica com medo de quando chegar aqui ter que encarar que aquele por quem ele sente desejo de vingança, às vezes é o próprio pai, ou alguém que está relacionado ali na família. E às vezes o processo ele é interrompido, depois volta de novo, até que por um esforço muito grande ele consegue a reencarnação, se volta por aqueles que ele detestou na Terra, e às vezes se revoltam à ideia de perdoar, até que chega um momento, porque o sofrimento, gente, ele existe porque ele esgota. Por isso que existe o ditado que quando aquilo que a gente não aprende por amor, vai aprender pela dor, porque uma hora o espírito cansa de sofrer pelas mesmas razões. E aí ele se movimenta em rumo de tomar outras atitudes, ter outras atitudes. Porque não adianta a gente querer mudar fazendo a mesma coisa. Então aí por um esforço e às vezes hesitante, meio vacilante, retornam à vida física. E é claro, vão ter a ajuda dos bons espíritos, vai ter a ajuda, né, de todo um aparato espiritual para isso. Aí chega aqui. Aí depois de um tempo que ele fica lá em meditação, em prece, consegue apaziguar os ânimos e pede então para chegar aqui à Terra. E por um acréscimo de misericórdia divina, ele chega. Chega na forma de uma criança, como todos nós chegamos. Não lembramos de quando nascemos. E aí ele vai começar a olhar para as pessoas, aqueles espíritos que estão à sua volta. E num primeiro momento, como não tem lembrança nenhuma e não tem a cognição ainda desenvolvida, o cérebro ainda também não está perfeitamente concluído para poder fazer isso, ele vai viver a vida mais ou menos de instinto. Até que vai crescendo e vai tendo esse contato incessante com esses seres que ele odiou. Porque estão ali. Eu falo que não existe esquecimento do passado, existe um embotamento de memória. Mas as nossas emoções, os sentimentos estão lá dentro. Então, de repente, ele começa
ele começa a sentir perto dele aqueles espíritos que de alguma sorte traz uma sensação, não chega nem a ser uma lembrança, mas uma sensação ruim. E aí, mesmo sendo um pai ou uma mãe, ele começa a sentir uma repulsa. E isso, às vezes, se manifesta até no berço. Porque a criança, quando ela é muito pequenininha, até os 6 anos de idade, até os 7 na realidade, ela vive, e principalmente até os 5, 6, ela vive mais com o pé no mundo espiritual do que aqui na Terra. Ela está dividida entre 2 mundos. Porque o período reencarnatório ele se completa aos 7 anos. Então ela vive muito dessas emoções. E é aí que ela começa a rejeitar aqueles da família que estão à sua volta e com os quais a animosidade desperta ao contato incessante com eles. Por isso que os espíritos dizem aqui: compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Olha, e aqui a gente chama a atenção para o papel dos pais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o papel dos pais. Gente, ter filho não é comprar um boneco ou uma boneca. Os espíritos aqui colocam isso muito claro. Deus está confiando um espírito à nossa guarda. A responsabilidade que nós temos é muito grande. Aproximar esse Espírito de Deus, dar a educação necessária e dar aquilo que a gente puder de cultura também. Mas veja, a educação quem dá são os pais, não é a escola. É dentro de casa que se aprende os bons costumes, é dentro de casa que se coloca essa alma em contato com as virtudes, em contato com Deus, com a espiritualidade. Hoje a gente vê os excessos de cuidado ou falta de cuidado. O excesso que criam crianças mimadas, crianças que já com 8, 9 anos mandam na casa. De adolescente, então, nem se fala. Espíritos criados dependentes que os pais ficam querendo evitar que sintam dores. A criança, assim como ela precisa estar no meio para desenvolver anticorpos físicos, ela também precisa viver no meio da dificuldade. Porque senão nós vamos criar o quê? Nós não vamos durar para sempre. E o castigo da ingratidão dos filhos começa justamente por causa da falha da nossa educação. E mostrar o caminho certo enquanto é pequeno. E a educação, gente, começa no berço. Não é depois que está grandinho. Tudo se educa a partir do berço. A gente não está criando um cachorrinho e nem um gatinho. Estamos ali com um ser humano nas nossas mãos. Quem tem filho tem que ter na cabeça uma coisa. Enquanto o filho for seu dependente, e eu digo isso que vai, principalmente esse período de 0 a 7 anos,
depois vem um período de 7 até 14 anos, você tem que colocar na cabeça uma coisa, isso para quem é pai como é mãe, eles são prioridade na nossa vida. Eles são prioridade. Esse período é o período da formação da personalidade. Eles vão trazer coisas de experiências passadas em formas de comportamentos que terá que ser observado e a gente tem que cortar isso pela raiz para moldar uma nova personalidade. Então é necessário sim se chamar atenção, estar atento com o comportamento e não simplesmente ficar desatento, terceirizar isso para outros ou ter cuidados excessivos de evitar que o filho sofra de tudo. É preciso equipar os filhos para que eles vivam no mundo, sem serem corrompidos pelo mundo. E é uma tarefa, eu digo para vocês, por própria experiência, não é fácil. E isso vai ter que ser dado não só através de ensinamentos verbais, de conversas, de atenção, mas pelo exemplo. Porque a criança segue o exemplo daqueles que cuidam dela. Ela chega aqui e a sua mente é como um mata-borrão. Ela vai copiar o exemplo de quem está cuidando dela. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Porque ninguém, mesmo aquelas crianças que nasceram e que tiveram seus pais biológicos afastados, que se afastaram porque não cuidaram, ninguém vive sozinho. Falando da forma física, nós somos no reino animal o único que não consegue viver sozinho. A gente não consegue se alimentar, não consegue nada. A gente não sobreviveria se não tivesse alguém cuidando. Então, se a gente tem pais adotivos, são os pais adotivos. Ser pai adotivo é a mesma coisa que ser pai e mãe biológico. É a mesma coisa, não há diferença. Os deveres são os mesmos. Portanto, eles dizem assim, os Espíritos para nós: não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar a sua falta. Porque quando a gente chega no momento com os espíritos, a gente tem espíritos, pessoas, que são espíritos que nós convivemos de encarnação em encarnação, e às vezes a gente entra num círculo vicioso com esses espíritos. Uma hora um faz uma coisa e vem numa outra encarnação, o outro se vinga, o outro que faz para o outro. A gente vê muito isso na apometria. A gente chama de círculo vicioso, repetitivo. Aí vem numa outra encarnação, aí chega aqui, não tem perdão, aí é o outro que faz para um. E fica repetindo. Quando Deus coloca a vida, Deus, os espíritos superiores, nos coloca na condição de pai e filho, mãe e filho ou filha, é o grau mais elevado de relacionamento, o mais íntimo que existe na face da Terra entre dois espíritos. É o grau de amor mais elevado, que é para dar certo. Mas aí as pessoas chegam e falam assim: meu Deus, mas eu não consigo, Ângela, não consigo. Então aí vem o mandamento: honra. Se você ainda não consegue amar porque você tem uma intuição imperfeita do passado, que houve uma situação muito difícil entre você e a sua genitora ou o seu genitor, não importa, mas honre.
Honrar o pai e a mãe é ter o respeito para com eles, é ampará-los na sua velhice, é não deixar que lhes falte nada. Porque se nós não somos capazes de fazer isso com os nossos pais, não seremos, o nosso coração não será capaz de fazer isso perfeitamente com mais ninguém, porque isso vai ficar rodando aqui dentro do nosso inconsciente o tempo inteiro, na forma de remorso. E é por causa disso que muitas vezes a pessoa patina na vida e não vai para frente. Porque ela carrega esse peso, ele funciona que nem um vírus de computador no teu inconsciente. Porque o inconsciente fica pedindo reparação o tempo inteiro. A mãe está ligada à nossa formação emocional e o pai à nossa forma de agir no mundo. Quando nós temos problemas com um ou com o outro, nós vamos ter problemas nessas áreas. Você pode ver uma pessoa que teve um pai muito bem sucedido e ele é bem sucedido e tem problemas emocionais graves. E outros que às vezes o emocional até é bacana, tal, isso, aquilo, mas a pessoa não consegue ir para frente na vida. Então a gente vê que tudo tem essa relação, a relação é muito mais profunda do que nós podemos supor. Por isso que a gente tem que, como dizem os espíritos aqui, mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas, uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. A tarefa não é tão difícil como podeis pensar. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la. Mas é importante que desde o berço, quando a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz de sua existência anterior, que a gente se aplique em estudá-los. E também a cortar o mal pela raiz. E a raiz é sempre a mesma, é o orgulho e o egoísmo. Então eles falam para a gente, espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. E depois, diz mais, quando os pais fizeram tudo, porque isso também acontece dos pais, né, que vão falar com a gente a respeito da ingratidão dos filhos. E muitas vezes são pais que fizeram realmente tudo para o adiantamento desse espírito, desse filho. E se eles não conseguirem o êxito, não tem que se lamentar, porque a sua consciência pode ficar tranquila. Às vezes, é claro, se sentem meio amargos pelo insucesso dos seus esforços, mas Deus sabe do esforço de cada um e Ele dá dentro da gente uma paz de consciência de que foi feito tudo o que se podia ser feito. Agora, ai daquele filho, ai daquele ingrato, que não soube aproveitar as bênçãos da reencarnação. É muito difícil, porque ele vai ter problemas, não só aqui na vida terrena, mas problemas espirituais. E depois vai ter que se implorar para voltar de novo. Para começar a tarefa, tudo outra vez. Depois os Espíritos nos dizem, Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas, mas de vontade. Quantos, pois, existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem?
Ali estão reservados o choro e ranger de dentes. Até que o culpado se sinta cansado novamente. Porque a lei do retorno também acontece. Os pais displicentes podem ver os seus filhos de repente jogado, às vezes até nesse mundo mesmo aí, as situações muito ruins da vida, ou lá depois vai ver lá no mundo dos espíritos. E os filhos também. E Emmanuel, ele traz uma mensagem para os filhos que está num dizer de Paulo, que diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu. No desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Esse é o recado para os filhos. E para os pais, o recado é para que nós fiquemos atentos com a educação dos nossos filhos. Paulo tem um recadinho para os pais também, e ele fala: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, não é sair só no grito e só deixar a criança nervosa e só usar de caprichos. Não, é fazer a intervenção corretamente, no momento certo, com segurança. Porque assumir compromissos na paternidade, na maternidade, ele vai dar um engrandecimento ao nosso espírito, isso sem dúvida. Mas nem todos estão conscientes disso. Muitos homens e mulheres estão procurando prazeres envenenados da vida e deixando de lado a educação dos filhos que Deus lhe permitiu que trouxesse à terra e que lhe confiou aos seus cuidados. Então, minha gente, fica aqui a reflexão para pais e filhos e mais esse capítulo sobre os laços de família e a reencarnação. Eu espero que tenha sido útil para vocês essa lição. Procurem compartilhar isso também com outras pessoas. A tarefa não é uma tarefa fácil, mas ela não é impossível, não. E ela traz, quando a gente se dedica a isso, ela traz muitas alegrias ao nosso coração. Porque quando a gente vê um filho da gente tendo sucesso, quando a gente vê um filho da gente esclarecido no seu comportamento,
quando a gente vê um filho da gente crescendo espiritualmente, não só materialmente, mas espiritualmente, isso é um ganho para o nosso coração que não tem dinheiro no mundo que pague. Então vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar juntos. As crianças de hoje precisam muito, muito dessa orientação. Essa geração aqui está uma geração vivendo num momento da humanidade diferente. A internet trouxe para nós um comportamento de vida diferente. E nós não estamos sabendo como lidar com isso direito. Então vamos procurar ficar mais atentos, porque é uma missão grandiosa que Deus coloca nos nossos ombros, isso sem dúvida. Tá bom, minha gente? Que nós possamos então agradecer o nosso Mestre Jesus, agradecer a todo o plano espiritual que nos assessora, que nos intui, aos espíritos que trazem o conhecimento aqui para a Terra, que nos ajudam a refletir a vida à luz do Evangelho. Nós agradecemos a toda essa egrégora de luz que nos abraça, que está com todos nós. Nós pedimos nesse instante que Jesus abençoe cada lar aqui representado, que as nossas crianças sejam abençoadas, que elas possam ser amadas, para que não venham a sofrer de tantos males desnecessários, males das doenças emocionais, do abandono, da depressão, da vergonha. Ilumine, Senhor, os pais e mães da terra, para que eles possam ter um grande amor dentro do coração, para que possa abraçar esses seus filhos e dar a eles todo o amor em abundância, para que todas essas imperfeições que são trazidas ainda de outras encarnações possam ser sanadas, para que eles possam ter aí, dentro dessa oportunidade reencarnatória, um grande passo na sua evolução espiritual. E assim, Mestre, muito agradecidos que somos, nós pedimos licença e encerramos esse evangelho dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E graças a todos vocês também. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela companhia. Não esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai agora aqui para os canais de comunicação. E, se Deus quiser, estaremos de volta na semana que vem. Que todos tenham uma excelente semana e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até lá.